Vamos à nossa aula 167, subitem do item 4 ainda. Acabamos de passar por um item muito curtinho, vocês devem ter assistido, já deve estar vindo para cá. Algumas aplicações da teoria da preferência temporal. Um subitem interessante. Não é curto, razoavelmente longo, mas é um item que a gente vai poder prestar atenção em algumas, igual eu gosto de fazer, dar exemplos, senão aqui. Então, o Mises vai começar a fazer algumas exemplificações, algumas aplicações, né, da teoria da preferência temporal. Vamos, como estamos fazendo, compartilhar nosso PDF. Qualquer aspecto da ciência econômica está sujeito a deturpações intencionais ou os equívocos por parte daqueles que querem justificar as doutrinas falaciosas que respaldam os seus programas partidários. Então, qualquer aspecto da ciência econômica está sujeito a deturpações intencionais ou os equívocos por parte daqueles que querem o quê? Justificar as doutrinas falaciosas que respaldam os seus programas partidários, seja a social-democracia, seja o socialismo, comunismo, trotskismo, todas as coisas, monetarismo. Para evitar essas distorções, tanto quanto possível, parece ser conveniente acrescentar algumas explicações quanto à exposição já feita acerca da teoria da preferência temporal. Deixa eu só fazer uma coisa. Então, voltando. Então, para evitar essas distorções, tanto quanto possível, parece ser conveniente acrescentar algumas explicações quanto à exposição já feita acerca da teoria da preferência temporal. Existem escolas de pensamento que negam sumariamente que os homens sejam diferentes uns dos outros em relação às características inatas herdadas de seus ancestrais. Acerca do ataque marxista contra a genética, ver herança e variabilidade, uma avaliação crítica dessa controvérsia é feita por Baker, Science and the Planet State. Tanana. Ok. Mas ele está falando, obviamente, do polilogismo. Na opinião desses autores, a única diferença entre os homens brancos da civilização ocidental e os esquimós é que estes últimos estariam mais atrasados que os primeiros na sua marcha para uma civilização industrial moderna. A diferença meramente temporal de alguns milhares de anos seria insignificante quando comparada com as muitas centenas de milênios absorvidos pela evolução do homem desde o estado simiesco dos seus antecessores hominídeos até o atual Homo sapiens. Não bastaria para comprovar a hipótese de que existem diferenças raciais entre as várias espécies humanas. A praxeologia e a economia não têm nada a ver com essa controvérsia, mas devem precaver-se para que não sejam envolvidas nesse choque de ideias antagônicas. Se os que fanaticamente rejeitam os ensinamentos da moderna genética não ignorassem a economia, certamente poderiam usar a teoria da preferência temporal em benefício próprio. Poderiam fazer referência ao fato de que a superioridade das nações ocidentais consiste meramente em terem começado antes a poupar e acumular bens de capital. Poderiam explicar essa diferença temporal como decorrente de fatores acidentais, como, por exemplo, um meio ambiente mais favorável. Simples assim. É preciso que se enfatizem
para evitar equívocos, que o que possibilitou a dianteira temporal conseguida pelas nações ocidentais foram fatores ideológicos que não podem ser reduzidos simplesmente à diferença de meio ambiente. O que denominamos de civilização humana tem sido, até hoje, uma passagem progressiva da cooperação baseada em vínculos hegemônicos de servidão e escravatura para a cooperação baseada em obrigações contratuais, trocas livres. Enquanto muitas raças e povos permaneceram nos primeiros estágios desse movimento, outros avançaram continuamente. A proeminência das nações ocidentais consistiu, no fato de terem conseguido mais cedo do que o resto da humanidade conter o militarismo predatório e de terem assim criados as instituições sociais necessárias para a poupança e ao investimento em larga escala. Nem mesmo Marx contestou o fato de que a iniciativa privada e a propriedade privada dos meios de produção foram estágios indispensáveis ao progresso que levou o homem de sua primitiva penúria até as condições mais satisfatórias da Europa Ocidental e dos Estados Unidos do século XIX. O que faltou às Índias Orientais, à China, ao Japão e aos países muçulmanos foram instituições que salvaguardassem os direitos individuais. A administração arbitrária dos pachás, dos cadis, dos rajás, dos mandarins e dos daimios não era propícia para a acumulação de capital em larga escala. As garantias legais protegendo efetivamente o indivíduo da expropriação e do confisco foram as fundações sobre as quais floresceu o progresso econômico ocidental sem precedente. Essas leis não foram fruto do acaso, de acidentes históricos ou do meio ambiente geográfico. Foi um produto da razão. Não podemos saber que curso teria tomado a história da África e da Ásia se esses povos não tivessem sofrido a influência ocidental, não tivessem sido colonizados. Talvez estivessem na mesma caça do elefante, do leão, sei lá. A realidade é que alguns desses povos estavam sujeitos ao domínio europeu e outros, como a China e o Japão, foram forçados pela coação do poder naval a abrir suas fronteiras. As realizações do industrialismo ocidental chegaram a esses países vindas do exterior. Os benefícios produzidos pelo capital estrangeiro emprestado ou investido no seu território eram bem recebidos, mas foram muito lentos na absorção das ideologias que haviam feito florescer o industrialismo. Sua assimilação do modo de vida ocidental foi superficial. Estamos no meio de um processo revolucionário que muito brevemente acabará com todas as variedades de colonialismo. Essa revolução não está limitada aos países que estiveram sob domínio inglês, francês ou holandês. Mesmo nações que, sem qualquer violação de sua soberania política, se beneficiaram do capital estrangeiro, estão obcecadas pela ideia de livrar-se do chamado jugo dos capitalistas estrangeiros. Usam diversos artifícios para expropriar os estrangeiros. Taxação discriminatória, repúdio a dívidas, confisco ostensivo, restrição das operações de câmbio. Estamos no limiar da completa desintegração do mercado internacional de capitais. As consequências econômicas desse evento são evidentes. Sua repercussão política é imprevisível. Veja bem, isso aqui eu vou deixar grifado porque são os prenúncios do nosso tempo. As consequências econômicas desses eventos são evidentes. Sua repercussão política é imprevisível. As consequências econômicas são evidentes para nós praxeólogos. A ruptura econômica, o caos econômico.
Agora, o que acontece politicamente, guerras, conturbações, isso é imprevisível de se dizer. Para avaliar as consequências políticas da desintegração do mercado internacional de capitais, é necessário lembrar os efeitos da sua internacionalização. Nas condições prevalecentes no final do século XIX, pouco importava se uma nação estava ou não preparada e equipada com o capital necessário para utilizar adequadamente seus recursos naturais. Os acessos aos recursos naturais de qualquer região era praticamente livre. Na sua procura de oportunidades lucrativas de investimento, os capitalistas e promotores não eram detidos pelas fronteiras nacionais. Você saía da Europa e ia caçar ouro em qualquer lugar do mundo. No que dizia respeito à melhor utilização possível dos recursos naturais conhecidos, a maior parte da superfície terrestre podia ser considerada um sistema de mercado mundialmente integrado. É verdade que em algumas áreas, como as Índias Orientais inglesas e holandesas e na Malásia, este resultado só pôde ser alcançado por regimes coloniais. Provavelmente os governos autóctones desses territórios não conseguiriam criar uma base institucional indispensável à importação de capital. Mas a Europa meridional e oriental e o hemisfério ocidental integraram, por sua própria vontade, a comunidade do mercado internacional de capitais. Os marxistas procuraram condenar os empréstimos e investimentos estrangeiros sob a suposição de que eram inspirados pelo desejo de guerra, conquista e expansão colonial. Na realidade, a internacionalização do mercado de capitais, juntamente com o livre comércio e a liberdade de migração, esse negócio de passaporte imbecil, não existia, foram meios eficazes para suprimir os incentivos econômicos que conduziram à guerra e à conquista. Ou seja, foram meios eficazes para suprimir, para retirar os incentivos econômicos que conduziram à guerra e à conquista. Já não importava ao homem as fronteiras políticas de seu país. Para o empresário e para o investidor, elas não existiam. As nações que antes da Primeira Guerra Mundial lideravam os empréstimos e investimentos estrangeiros eram precisamente as que estavam comprometidas com as ideias do liberalismo pacifista e decadente. As nações mais agressivas, como a Rússia, a Itália e o Japão, não eram exportadoras de capital, pelo contrário, necessitavam de capital estrangeiro para desenvolver os seus próprios recursos naturais. As aventuras imperialistas da Alemanha não tinham o apoio das suas grandes empresas industriais e financeiras. Vermises, Governo Onipotente, 1944. O desaparecimento do mercado internacional de capitais modifica inteiramente a situação. Deixa de haver liberdade de acesso aos recursos naturais. Se a um governo socialista de uma nação economicamente atrasada faltar o capital necessário para aproveitar os seus recursos naturais, não haverá possibilidade de remediar essa situação. Se esse sistema tivesse sido adotado há 100 anos, teria sido impossível explorar os campos de petróleo do México, Venezuela e Irã, estabelecer as plantações de borracha da Malásia ou desenvolver a produção de bananas na América Central. É uma ilusão supor que as nações mais adiantadas se conformarão para sempre com esse estado de coisas. Recorrerão ao único caminho que lhes pode dar acesso às matérias-primas de que tanto precisam. Recorrerão à conquista. É o que o Trump está falando agora. Groenlândia, Canadá, Canal do Panamá. A guerra é uma ilusão supor que as nações mais adiantadas se conformarão para sempre com esse estado de coisas. Recorrerão ao único caminho que lhes pode dar acesso às matérias-primas que tanto precisam. Recorrerão à conquista. A guerra é a alternativa à liberdade de investimento estrangeiro.
que um mercado internacional de capitais tornaria possível. A entrada de capital estrangeiro não prejudicou as nações receptoras. Foi o capital europeu que acelerou consideravelmente a maravilhosa evolução econômica dos Estados Unidos e dos domínios britânicos. Graças ao capital estrangeiro, os países da América Latina e Ásia estão hoje equipados com instalações de produção e transportes que tão cedo não possuiriam se não tivessem recebido essa ajuda. Os salários reais e a produtividade agrícola desses países são hoje maiores do que seriam se não fosse o capital estrangeiro. O simples fato de quase todas as nações estarem hoje pedindo veementemente ajuda internacional é suficiente para evidenciar o irrealismo das fábulas marxistas e nacionalistas. Entretanto, não basta desejar ardentemente bens de capital importados para ressuscitar o mercado internacional de capitais. Investimentos e empréstimos no exterior só são possíveis se as nações receptoras estão sinceras e incondicionalmente comprometidas com o princípio da propriedade privada e não pretendem expropriar mais tarde os investidores estrangeiros. Foram essas desapropriações que destruíram o mercado internacional de capitais. O os empréstimos intergovernamentais não são um substituto para o mercado internacional de capitais. Não são. Se forem feitos em bases comerciais, implicam tanto quanto os empréstimos privados no reconhecimento do direito de propriedade. Quando são concedidos como subsídio, sem maiores preocupações com o pagamento do principal dos juros, o que o PT fez no passado, geralmente implicam em restrições à soberania da nação devedora. Na verdade, tais empréstimos são, na sua maior parte, o preço pago pela assistência militar na próxima guerra. Considerações militares desse tipo já representam um importante papel durante os anos em que as potências europeias preparavam as grandes guerras de nosso tempo. Exemplo marcante nos é proporcionado pelas somas gigantescas que os capitalistas franceses, pressionados pelo governo da Terceira República, emprestaram à Rússia Imperial. Os czares usaram o empréstimo para a compra de armamentos e não para melhorar o sistema russo de produção. Este é o ponto-chave. Empréstimos de um país para o outro, praxeologicamente falando, é igual ao empréstimo de um capitalista para o país. O que a Bolívia fez com as nossas refinarias da Petrobras lá, a estatização, é a prova de que não é um país sério. Então, como pessoas ainda continuam investindo lá? Porque, obviamente, estão vinculadas em empresas paraestatais, onde os detentores do poder militar e bélico de coerção são os seus sócios. Mas ainda assim, você está alimentando alguém que pode te picar no final. Parece até esdrúxulo o meu exemplo. Ah, quem é? Você está certo, Rodrigo. Jamais eu ia colocar dinheiro lá com esses caras na Bolívia. Mas muita gente já comprou ações da Petrobras e da Vale, empresas cuja maior parte das ações estão na mão do governo. São paraestatais. Nós devemos lembrar que é extremamente complicado compreender que não existe tal coisa como países. São empresários capitalistas querendo ganhar dinheiro e, como tal, se ele coloca o preço muito, nós já vimos as questões de preços monopolísticos. Pessoal, economia liberta. Economia tira as máscaras de pessoas burras que acreditam em ideologias estapafúrdias, metafísicas. São profissões de fé metafísicas. Precisamos ter noção de que só há um caminho para a prosperidade, é o conhecimento real da economia e de como ela de fato funciona. Assim, a gente encerra nosso item 4 com esta aula e vamos para o item 5, a conversibilidade dos bens de capital. Tá certo? Abraço a todos. Aula importantíssima essa do item 5, viu?